muito bem-vindos ao semanário informativo de Trás-os-Montes e Alto Douro. Avançamos desde já com os destaques deste jornal. As obras já recomeçaram e deve haver luz ao fundo do túnel em 2016, 46 meses depois de empreitada ter parado na autoestrada do Marão, que ligará Amarante a Vila Real. As máquinas voltaram a funcionar. As alterações climáticas não vão pôr em causa a qualidade do vinho duriense. No entanto, um estudo CITAB alerta para possíveis mudanças das características dos vinhos em menos de 30 anos. A requalificação de 700 funcionários da Segurança Social está a suscitar muita indignação e polémica. Os trabalhadores e os sindicatos não compreendem esta medida do governo. A requalificação de 700 funcionários da Segurança Social está a suscitar muita indignação e a gerar polémicas. Os trabalhadores e os sindicatos não compreendem esta medida do governo e consideram ser uma forma de despedir trabalhadores efetivos, na sua maioria assistentes operacionais. No distrito de Vila Real são 14 os funcionários que viram o seu nome figurar na lista para a requalificação da Segurança Social. Em Bragança são 21 os funcionários que vão ser dispensados. A União dos Sindicatos afeta a CGTP considera que esta medida é a antecâmara do despedimento coletivo e uma forma de despedir sem indemnizar. No próximo dia 24, o Sintap vai estar frente à porta do Ministério do Trabalho para recolher assinaturas a fim de serem entregues ao Ministro Mota Soares. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública ainda está a recolher assinaturas numa petição para ser entregue na Assembleia da República, pedindo a suspensão desta medida. Ao todo terão sido notificados a nível nacional 937 assistentes operacionais, que têm agora 10 dias para reclamar, seguindo-se uma fase de avaliação antes da confirmação dos 697 que irão ser colocados em requalificação. Recomeçaram esta semana os trabalhos de perfuração do túnel do Marão. As previsões apontam para estar concluído em finais de 2015, abrir ao trânsito no início de 2016. Recomeçaram esta semana os trabalhos de perfuração do túnel do Marão, 46 meses depois da empreitada ter parado na autoestrada do Marão, que ligará Amarante a Vila Real. As máquinas voltaram a funcionar para concluir os quase 3 km de túnel que ainda falta perfurar numa extensão de 5,6 km. O coordenador da obra, André Oliveira, explica os pormenores técnicos que prevêem a realização de 82 furos em cada frente, a retirada de 400 mil metros cúbicos de terra e a colocação de 820 kg de explosivos nas entranhas da Serra do Marão. O que isto representa, de facto, é o início de cerca de 1000 ciclos que nós prevemos concluir no verão de 2015. Portanto, nós prevemos um avanço médio por frente diário de cerca de 4,5 metros, o que dá 18 metros. Feitas as contas, isto deverá dar 222 dias de prazo para a execução da escavação. Após a escavação, aquilo que faremos, portanto, nós vamos avançar com estas 4 frentes, avançaremos depois com outras 4 frentes de suporte provisório, a que seguirá a impermeabilização, a realização do revestimento definitivo e já numa fase mais adiantada da empreitada, a colocação de todos os equipamentos eletromecânicos. Com esta obra pretende-se reduzir a sinistralidade em 26% e encurtar distâncias em cerca de 20 minutos. Para quem trabalha na construção da autoestrada do Marão, as obras representam uma lufada de ar fresco na economia dos transmontanos e o maior reconforto familiar. Ajuda porque estou novamente em casa, não é? Estava numa obra, estava longe de casa, nem todos os dias estava em casa. Ao menos agora, todas as noites, para já estou em casa. A trabalhar perto de casa, o que é muito melhor. Exato. Tenho a hipótese de ir almoçar a casa, de ir dormir a casa, é muito bom. Ganha e poupa mais um pouco, não é? Sim, também. E não só, e estando com a família também conta muito. Estava desempregado e aproveitei esta oportunidade, como era aqui da zona, e eles preferem o pessoal da zona, que vai a casa, e eu aproveitei a oportunidade. Ou seja, ajuda bastante para estimular também a economia? Sim, principalmente aqui da zona. Há muito desemprego e aqui na zona abriu muitos postos de trabalho. Estava desempregado já há muito tempo? Não, há 3 meses. Por isso, surgiu a oportunidade e eu aproveitei. E ainda bem que surgiu a oportunidade, não é, de recomeçarem estas obras? Claro que sim, é bom para tudo, mesmo para a economia local, não só diretamente em termos de postos de trabalho, mas indiretamente em termos de restauração.
Para concluir a empreitada sob gestão das estradas de Portugal, falta ainda investir 146 milhões de euros. 88 milhões serão no túnel do Marão, estando o custo total da autoestrada orçado em 350 milhões de euros. Agora, a perfuração do túnel do Marão deve avançar a bom ritmo e as bocas devem estar ligadas até ao verão de 2015. A abertura à circulação rodoviária entre Vila Real e Amarante deve acontecer em inícios de 2016. Vila Pouca de Aguiar tem agora um gabinete de apoio ao empresário, um serviço municipal de atendimento personalizado ao município, ao empresário e às empresas. O Executivo Municipal acredita que, sendo este um concelho atrativo, dinâmico e com grande potencial de desenvolvimento económico, o novo gabinete é um elemento facilitador e proporciona uma melhoria da qualidade do atendimento empresarial. O novo gabinete de apoio ao empresário apoia e dá respostas às empresas locais, bem como aos empresários em articulação com outras instituições públicas e privadas, para o crescimento sustentável do tecido económico local e para a empregabilidade numa perspectiva de modernização, competitividade e captação de investimentos nacionais e internacionais. Começou a ser julgado esta quinta-feira no Tribunal de Vila Real o homem de 65 anos que é acusado de matar a irmã e esfaqueado a mãe em março deste ano em Meixede, no concelho de Montalegre. Recordo que o crime aconteceu junto à casa da vítima mortal, que tinha a mãe de ambos ao seu cuidado, e foi, segundo os vizinhos, o culminar de uma relação familiar muito conflituosa. O indivíduo está agora a ser julgado pelo alegado homicídio da irmã, que faleceu no local, em Meixede, no concelho de Montalegre, e da tentativa de homicídio da sua mãe, que na ocasião teve de ser transportada de helicóptero em estado grave para o centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. As alterações climáticas não vão pôr em causa a qualidade do vinho duriense. No entanto, um estudo do Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro alerta para possíveis mudanças das características dos vinhos em menos de 30 anos. As alterações climáticas podem vir a introduzir a médio e longo prazo algumas mudanças na viticultura, tanto na produção como nas características do vinho. Urge adotar algumas medidas de prevenção que visem mitigar os impactos do clima na produção e cultivo da vinha, para esta resistir à seca e à consequente falta de precipitação. O investigador Helder Fraga fala do que está em causa para o futuro do Alto Douro vinheteiro. Nas regiões mediterrânicas, no qual o Douro se enquadra, é esperado que haja um aumento da temperatura de cerca de entre 1 a 4 graus, dependendo um bocado do cenário que estamos a projetar, e uma diminuição da precipitação, ou seja, para o Douro, que já é uma região muito seca e quente, os impactos que se esperam são negativos. No entanto, existem medidas de adaptação que os viticultores podem adotar para, no fundo, mitigar estes impactos negativos. Outra das fórmulas que os produtores podem e devem aplicar para a sustentabilidade da viticultura é uma espécie de protetor solar de videiras. Protetores para impedir que a videira sofra aqueles danos como excesso de sol e excesso de secura. A qualidade do vinho não estará em causa, nem tampouco a cultura em si, porque existem sempre essas tais medidas que os agricultores podem adotar para minimizar esses impactos negativos e, no fundo, não se prevê que no futuro que deixe de existir a viticultura no Douro e em qualquer região do país. Este estudo prevê que o clima no Minho vai ficar parecido ao do Douro e o do Douro passará a ter um clima semelhante ao interior alentejano. O projeto de cientistas do Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é inédito a nível mundial e tem sido desenvolvido ao longo dos últimos 3 anos. Vila Real e Montalegre são as duas únicas autarquias do distrito de Vila Real com as contas equilibradas e só estas podem aumentar os gastos com o pessoal em 2015.
A nível nacional, apenas 55 autarquias estão fora das restrições impostas pelo Governo para a admissão de pessoal. O presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, diz que este é o resultado de uma gestão criteriosa nos últimos anos. O autarca defende que o Governo e as autarquias terão de ajudar a criar postos de trabalho a fim de ser evitado o total abandono do interior do país. E considera positivo o facto de as autarquias poderem aumentar os gastos com o pessoal no próximo ano. As câmaras municipais, com contas de despesa pessoal equilibradas ao longo dos últimos 3 anos, podem assim aumentar os gastos com o pessoal em 2015. É o caso de Vila Real e de Montalegre. Redução das tarifas de água, a atribuição de incentivos fiscais à mobilidade dos médicos, a alteração do Código Fiscal, do investimento, a criação de concursos diferenciadores para a atribuição de fundos comunitários são algumas das medidas patentes no Orçamento de Estado para 2015 e que contemplam Trás-os-Montes. A atribuição das bolsas do programa mais superior, a possibilidade da derrama das empresas que exploram recursos naturais passar a ser paga nos municípios da região são algumas das medidas patentes no Orçamento de Estado para 2015 e que contemplam Trás-os-Montes e Alto Douro. Para o deputado social-democrata Luís Ramos, vão beneficiar os habitantes, as empresas e os municípios da região. O Orçamento de Estado prevê também uma reestruturação do setor das águas em Portugal, que permitirá aos municípios uma poupança de 4,1 mil milhões de euros ao longo das próximas 3 décadas. As estimativas do Governo apontam para uma diminuição em 75% das autarquias, sendo que nas restantes se verificará um aumento faseado das tarifas durante os próximos 5 anos. São 17 os burros mirandeses que povoam a Burroville, em Portimão. São, na sua maioria, fêmeas, já nascidas no Algarve, a mais de 500 km de Miranda do Douro. A Herdade de Turismo Rural, em Portimão, no Algarve, está a organizar passeios com burros mirandeses, espécie ameaçada de extinção pelo pelo comprido e de personalidade dócil e sociável. Os passeios de burro na Quinta, que desde o verão têm também a funcionar unidades de alojamento, duram entre 1 hora e 1h30, mas existe também a possibilidade de se fazer um trajeto mais longo, até ao autódromo com o qual a Quinta faz fronteira. Outro dos projetos em vista é a possibilidade de uma técnica de saúde mental se deslocar à Quinta para além de se poder fazer a zinoterapia, terapia com burros destinada a crianças com deficiência ou necessidades especiais. E avançamos agora com a página desportiva. Quanto ao Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Vila Real, joga-se este fim de semana a jornada 8. O Vilar de Perdizes joga frente ao Noura. O Mesão Frio recebe o Fontelas. O Saboroso disputa o Grupo Desportivo de Valpaço. Já o Montinense recebe o Grupo Desportivo de Serva. O Vila Pouca joga frente ao Ribeira de Pena, um jogo que vamos transmitir em direto no domingo a partir das 15 horas. Já o Bambres recebe o Atei e o Régua joga frente ao Montalegre. Quanto ao Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Bragança, joga-se a jornada 6. O Vila Flor recebe o Mirandês, o Bragança B joga frente ao Mirandela B, o Grupo Desportivo de Poiares recebe o Vinhais, já o Torre de Moncorvo recebe o Águia de Vimioso, o Arguzelo disputa frente aos africanos de Bragança, já o Rebordelo joga em casa frente ao Alfeneguense e o Grupo Desportivo de Sendê recebe o Santa Comba da Vilariça. Quanto à Taça de Portugal de futsal, o Valpaço joga em casa este sábado frente ao São Romão para a segunda eliminatória a partir das 16 horas. E este fim de semana joga-se também a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O Desportivo de Chaves disputa este domingo passagem aos oitavos de final do troféu em Santa Maria da Feira. Às 15 horas, Barri está de regresso. O avançado flaviense é a grande novidade na lista disponíveis de Norton Matos para a partida da Taça de Portugal. E vamos agora ver o que nos reserva o tempo para este fim de semana na região transmontana. Para sábado estão previstos alguns aguaceiros, com o sol a querer espreitar. A temperatura mínima na região ronda os 9 e a máxima é de 15 graus. Para domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de chuva, mas o sol irá aparecer. A mínima é de 10 graus e a máxima poderá chegar aos 16.
E já tudo dito neste jornal, já sabe, juntos descobrimos a essência da região. Eu regresso na próxima semana com toda a atualidade informativa. Até lá, tenha um excelente fim de semana.